Olá, pessoal. Estamos aí para iniciar a nossa tão esperada live com o pastor Napoleão Falcão. Estamos aguardando ele já nos chamar aí para nós aceitar a sua chamada, para que nós possamos iniciar essa live, que para mim em particular é uma satisfação muito grande poder participar, ter como um participante dessa nossa live, nosso reverendo pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Estamos aguardando o pastor Napoleão para que o senhor possa nos acionar, né? E que nós possamos então daí chamar o senhor aí. Tá bom, pastor? Vamos lá. Entrou o pastor Napoleão, só estamos... Isso. Vamos agora aguardar se vai dar conexão certinha. Essa tecnologia é muito boa. Olha aí. Olha aí. Que alegria. Ô, pastor Carlos. Que alegria. Paz e graça, tudo bom? Mas é um prazer muito grande, viu? Obrigado, pastor Carlos. Muito obrigado. O senhor tem uma representatividade muito grande para nós. O senhor faz parte da nossa história. Então, quero dizer que me sinto honrado ter o senhor aqui conosco. Gostaria que o senhor já pudesse cumprimentar todos os nossos irmãos. Meus queridos irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e agradecer ao meu colega, pastor Carlos Azeredo, pela oportunidade feliz e abençoada com que ele nos confere para fazermos esta live com um tema dos mais sugestivos do momento, né? Que é a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Eu estou muito feliz, eu quero parabenizar o pastor Carlos pelo sucesso na cirurgia. Quero também parabenizar pelas suas filhas, bem afinadinhas, parecia dois anjos cantando. E quero parabenizá-lo pela presidência da igreja, sucedendo o nosso grande amigo, pastor Adalberto, aí em São Leopoldo. Então, isso tudo são motivos de expressa gratidão de minha parte, porque já lhe conheço há muitos anos, conheço o seu perfil ministerial, estou bastante grato a Deus por este reencontro, né? Este reencontro tecnológico, já que nós estamos presentes fisicamente, mas através da tecnologia, nós estamos aqui nos vendo um ao outro, e eu estou às suas ordens, pastor Carlos, para as considerações necessárias que se fizer pela sua pessoa. Obrigado, pastor Napoleão. Eu quero reiterar o meu carinho para o senhor, pela sua família, e toda da minha família também, meu carinho para o senhor. Eu quero recordar que, para mim, eu sei que o senhor tem, ao longo dos anos, a capacidade de ouvir o que eu vou lhe dizer. Para mim, o senhor sempre foi o príncipe dos pregadores. Obrigado, pastor. Porque a minha história espiritual foi marcada pelo senhor. Os grandes encontros que eu tive com Deus na minha adolescência e juventude foi através da ministração da palavra de Deus do senhor. Lá na década de 80, década de 90, mas especialmente a década de 80. O senhor deve recordar quando estávamos num congresso de jovens em Palmeiras das Missões, no Parque de Exposições. Isso foi no mês de março de 87. A minha esposa havia se convertido no mês de fevereiro. Ela tinha 14 anos, no mês de março, no mês de abril ela faria 15. Na época, se conhecemos, ela tinha se convertido um mês atrás, e naquele congresso, num domingo à tarde, o senhor, no final da mensagem, o senhor disse: eu quero que abra um espaço à minha esquerda que comporte 100 pessoas. Porque Jesus vai batizar 100 pessoas com o Espírito Santo hoje à tarde. E o senhor começou a orar. E Jesus começou a batizar. Jesus batizou 108 naquela tarde. Entre eles, batizou a minha esposa, que ainda não tinha descido as águas do batismo. Na época, batizou com o Espírito Santo. Então, pastor Napoleão,
eu tive muitos encontros com Deus, muitas marcas da minha vida espiritual foi através do seu ministério. Então, por isso que se reveste de uma importância muito grande essa minha live com o senhor, porque eu sei que aqueles encontros com Deus, aquela experiência pessoal que eu tive com Deus lá, me trouxe até aqui. E fez com que eu tenha essas convicções de fé, de segurança. Eu me batizei com 12 anos, e a minha vida toda vivi para Deus. Minha esposa se batizou, ela já tinha 15 quando se batizou, casamos bem jovenzinhos, e a vida toda servindo a Deus, nunca tivemos fora da igreja, nunca se afastamos, fruto dessas experiências profundas que tivemos com Deus. Então, pastor Napoleão, saiba que o senhor está falando com alguém, talvez um alguém qualquer na sua história, mas alguém que o senhor tem uma representatividade muito grande. Então, uma satisfação muito grande estar falando com o senhor. E hoje falar nesse tema, que é um tema que eu penso que nenhum cristão que está hoje em casa, enfrentando essa pandemia, essa crise mundial, não tem pensado no arrebatamento. Porque o arrebatamento da igreja, eu creio que nós se aproximamos. E o senhor sabe que a igreja, ela vai começar a sentir mais desejo de ir para o céu quando as coisas começarem a funilar mais. E penso que estamos nesse afunilamento. Então, pastor Napoleão, nós queremos falar sobre o arrebatamento. Mas antes eu quero fazer uma primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor, é o seguinte. Nós vimos que uma ordem mundial fez com que tivesse influência em todos os rincões do mundo, né? Parou o mundo com a ordem mundial hoje. Tu vê todas as nossas casas, ficamos fechados, não pode vender, não pode praticamente comprar. Hoje, por exemplo, para mim no mercado, se eu não tivesse máscara, não podia entrar no mercado. Ou seja, uma ordem mundial já fez com que parasse tudo. Isso não é prenúncios do anticristo, do governo mundial? Perfeitamente, pastor Carlos. O senhor tem toda a razão, porque o senhor está diante da cobertura profética da palavra de Deus. Está inserido dentro da textualidade profética. O embrião para o genérico já está na terra, para vir o oficial. Então, o anticristo ele vai controlar 7 áreas. A área econômica, a área política, o futuro império romano restaurado, a mente dos homens para que todos os admirem, cada indivíduo através da sua marca, e os exércitos para levar a batalha do Armagedon. Porque após o arrebatamento da igreja, haverá 3 guerras. A primeira guerra começa na primeira semana, que existe tribulação e grande tribulação. A primeira semana, após o arrebatamento, não é a grande tribulação, é uma tribulação, que é precedida por uma falsa paz. Um falso período de paz, quando o falso Messias, o anticristo, fizeram uma aliança com Israel. Ele terá uma pele de ovelha, mas o interior é de dragão. Então, para ele conciliar Israel e o templo, ele terá que ter uma linguagem muito refinada. Olha, se aparecer uma pessoa agora e dizer, olha, eu tenho a solução para o problema do vírus, eu tenho certeza que muita gente vai se curvar diante dele. Hoje. Bom, a igreja não passará pelo período dramático da grande tribulação, porque a grande tribulação é para 6 coisas. Daniel 9:24. Primeiro, cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Fala de Israel. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Quando vier o perfeito, que é Jesus.
E, em sexto lugar, ungir o Santo dos Santos, que vai ser erguido o terceiro templo. Então, o embrião já está devidamente formado. A grande tribulação, para você conhecer a escatologia, você tem que partir do princípio. Senão o conhecimento fica saltitante e esporádico. Onde está o princípio que fundamenta a doutrina das últimas coisas? Eu vou ler. 1 Coríntios 10 e 32. Aqui é o ponto de partida para o estudante entrar na escatologia bíblica. Porque os ensinamentos bíblicos, se as pessoas quiserem notar, podem notar, eles se dividem em 3 grupos. Primeiro, os mais fáceis. Segundo, os menos fáceis. Terceiro, os mais difíceis. Então, quais seriam os ensinamentos mais fáceis das Escrituras? A resposta seria essa. Todos os ensinamentos, pedagogicamente, relacionados com o plano da salvação. Eu vou repetir. Esta primeira classe são ensinamentos mais fáceis. Todos os ensinamentos bíblicos relacionados com o projeto da nossa salvação. Quer dizer, Deus reduziu a salvação do homem a um nível irredutível. O que é isso? Então, da salvação do homem, eu quero ser bem claro, não se pode e não se deve reduzir mais nada. Porque a única coisa que o homem faz para recebê-la, para ser salvo, é somente crer. Não tem mais nada. Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, é mais fácil para o homem ser salvo do que tirar o lenço do bolso, assentar na cadeira, entregar um presente. É muito fácil, quer dizer, não precisa sacrifícios humanos. Carregar uma pedra na cabeça, subir 365 degraus de um tempo para pagar uma promessa. Não. Então, Deus reduziu a salvação ao nível irredutível. Ele simplificou para que o homem venha entender, porque a política de Deus é o homem, é salvar o homem. O alvo de Deus é o homem. Deus tem um organismo tão digestivo que ele tem aptidão para salvar Manassés. Ele já me disse tudo. Então Deus já me disse tudo que ele é. Salvar Manassés, eu sendo Deus, jamais. Jamais. Porque Manassés foi o pior pecador já existente. Manassés era matador de criança. Ele matava crianças. Então ele foi o primeiro infanticida. A polícia pega Manassés nos pés de espinhos, leva Manassés para a prisão, lá o homem se arrepende. E Deus restaura o reino e ele termina seu dia de vida em paz com Deus. Esse é o Deus que traz uma política soteriológica direcionada ao homem. Como está escrito em Tito 2:11, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque Deus é um ser gregário. Deus é um ser gregário. Deus é um ser altamente sociável. Deus gosta de se relacionar com o homem. Por exemplo, na viração do dia, Deus vinha para se relacionar com Adão. Isso é introspecção social. Para Moisés, ele disse: com os outros homens eu falo por enigma, com você eu falo cara a cara. Isso é sociabilidade. Para Abraão, ele disse: jamais ocultarei o que eu faço a Abraão. Ele é meu amigo. Isto é, relacionamento sociável. E Abraão foi o único homem no planeta Terra que Deus uma vez mandou olhar para ele. Deus nunca mandou ninguém olhar para seres humanos. Se olhar é para mim, ser salvo. Agora, para Abraão, ele abriu uma exceção.
Ele diz: olhai para Abraão, meu amigo. Então, existem 3 dimensões da palavra amigos. Amigos são os que multiplicam alegrias e dividem tristezas. Amigos são os que aparecem quando todos desaparecem. Amigos não são aqueles que nos atiram flores. Amigos são aqueles que ajudam-nos a tirar espinhos. Então, Deus tornou-se amigo de Abraão, porque Deus é gregário, é sociável. Ele disse uma certa vez: eu gosto de Jacó, mas não gosto de Esaú. Isso é política social. Então, dentro dessa contextualização analítica de valores ímpares, a doutrina da salvação foi reduzida ao nível... É muito simples ser salvo, é somente aceitar Jesus como Salvador. Agora vem o segundo grupo, que são os ensinamentos bíblicos pedagogicamente menos fáceis. Ele está no estado intermediário, entre o mais fácil e o mais difícil. Quais seriam eles? São as doutrinas relacionadas com os dons espirituais. E aqui está a figura do pastor da igreja. Se ele solta muito, o povo fica fanático. Se ele segura demais, o povo fica frio. Porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Para durar o evangelho tem que ter uma cadência. Lembra-te da nuvem do deserto? Quando Deus estendeu a nuvem, Deus deu uma lei a Israel, dizendo para Israel: não ande na frente da nuvem. Fanatismo. Não ande atrás da nuvem. Formalismo. Ande debaixo da nuvem. Porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Glória a Deus. Porque muitos correm, porém não chegam, cansam no caminho. Eu já estou há 52 anos marcando o passo. E ainda não cheguei. A nossa convenção CGADB hoje, ela tem 112 mil ministros. Eu sou o número 517. Então, da minha geração, só tem 9 vivos. E eu quero estar no fim da fila. Deixa eles indo no primeiro. Eu quero ficar no fim. Que eu quero participar do arrebatamento da igreja vivo. Glória a Deus. Agora vem, pastor, aonde eu quero chegar. Para conhecermos escatologia, nós temos que partir desse ponto aqui. O senhor está com a Bíblia aberta aí? Estou com ela aberta. 1 Coríntios 10 e 32. Leia, por favor, para mim. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Pronto. Então, interpretar a Bíblia, ela é uma espada de 2 gumes. O gume número 1, nós chamamos de gume da interpretação. O gume número 2, nós chamamos de gume da aplicação. Primeiro se interpreta, segundo se aplica. O segredo da aplicação está na interpretação. Se interpretar errado, aplica errado. Eis aí o número de tantas denominações e de tantas heresias no mundo. Onde está? Na interpretação. Tem coisas que Deus fala para judeus. Tem coisa que Deus fala para gentios. E tem coisa que Deus fala para a igreja. Há uma confusão generalizada que os reformistas, esses grandes teólogos hoje que estão ocupando os nossos púlpitos, não sei por que, cargas d'água, eles estão ocupando os nossos púlpitos e
ensinando que a igreja, eu não aprendi assim, eu sou ultra radical e ultra assembleano. Eu estou há 52 anos na Assembleia de Deus, nunca saí, nem tenho pretensão. Então, eles ocupam nossos púlpitos e definem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas a grande tribulação não é para a igreja, é para gentios e judeus. Gentios que ficaram e judeus para expurgá-lo mediante a grande tribulação. Porque haverá, depois do arrebatamento, pastor Azeredo, haverá 3 guerras. Antes do senhor falar sobre as 3 guerras, só para mim ter uma participação. Eu quero ler um texto aqui, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O capítulo 4, versículo 16, vai dizer o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Esse alarido seria a igreja, a voz Sim. do arcanjo para Israel e a trombeta de Deus para os gentios? Para as nações. Então, alarido específico, igreja, trombeta, nações, voz do arcanjo, Israel. Arcanjo quer dizer superintendente ou maioral de anjos. Aí nós temos 3 termos técnicos no Novo Testamento. Primeiro termo, optamai. Optamai, em grego, quer dizer aparecer. Hebreus 9, 28, aparecer. Erkomai, em grego, vir. Vi, João 14, 3. Terceiro termo técnico no Novo Testamento, epirranos, aparição. 1 Timóteo 6, 14. Quarto, apocalipse, revelação, desvendamento. 1 Coríntios 1, 7. E por fim, parousia, que é presença ou vinda. 2 Tessalonicenses 2 e 8. Então, Deus distribui as doutrinas em 3 simétricas medidas. Alarido, trombeta e voz do arcanjo. Então, voltando. Para os judeus, Jesus veio com 2 credenciais. Primeira credencial, Messias. Segunda credencial, libertador. Para extinguir o pecado do seu povo, expurgando-lhe pela grande tribulação. Para os gentios, a divisão dispensacional, não judeus, Jesus vem com 3 credenciais. Rei, Senhor e juiz, para julgá-los com vara de ferro. E para a igreja, Jesus vem com 2 credenciais. Noivo e esposo. Então, essas são as manifestações. As pessoas fazem uma grande confusão entre rápido e parousia. O rápido é unicamente para os adormecidos fiéis e para os fiéis vivos. No rápido, Jesus não pisa na terra. Jesus fica nos ares. Que é a primeira fase do arrebatamento. É a primeira fase, porque é uma vez só que ele vem, mas são fases distintas, 2. Na primeira ele virá para. Na segunda ele virá com. Na primeira, para a igreja. Na segunda, parousia, com a igreja. Para e com. Então, na primeira, os mortos falecidos em Cristo ressurgirão. Porque Paulo explica a doutrina da ressurreição. Em 1 Coríntios 15. Ele disse, num momento. Essa palavra momento, no original grego, quer dizer era atômica, era
dos átomos, num momento, na era atômica, na era das conquistas espaciais. Num momento, por exemplo, os Estados Unidos e a Rússia, hoje, elas têm quase 4.000 ogivas atômicas. Essas ogivas atômicas disparadas no planeta Terra destroem o planeta Terra 35 vezes em 42 minutos. Agora vamos voltar para a Bíblia. Jesus disse: chegariam dias que as potências dos céus seriam abaladas. Agora vamos pegar a palavra céus, palavra céu, e vamos ver ela no original grego. Céus no grego é kuranon. O kuranon é uma verdade puxando outra. É o derivado do urânio. O urânio é o produto que se fabrica a bomba atômica. Agora vamos ver o que Pedro diz em consonância a isso. Aí Pedro pega a palavra na mesma inspiração em Cristo e diz assim: os céus que agora existem haverão de passar com grande estrépito, estrondo. Os elementos ardendo se desfarão. A terra e a obra que nela existe se queimarão. Por que isso? Porque haverá um aquecimento global do planeta. Quando houver explosão atômica, o Sol será ferido e brilhará 7 vezes mais para promover a degradação do corpo dos homens. Aí Zacarias consolida a profecia dizendo: e naqueles dias os olhos dos homens apodrecerão em volta da sua órbita. O que é isso? Haverá uma decomposição lenta dos órgãos das pessoas. Cai a orelha, cai os olhos, cai o nariz. A Bíblia diz: nunca houve um dia como aquele. Mesmo assim, os homens não se arrependem e blasfemam contra Deus. Exatamente que período essa profecia? Essa profecia é do período dramático da chamada Grande Tribulação, na última semana, porque a Grande Tribulação são 7 anos, se divide em 2 períodos. A tribulação, 1.290 dias, 42 meses, um tempo, metade de tempo, no tempo que... Agora, é interessante, rapaz. O senhor sabe que existe um guarda hoje, judeu, que ele tem o maior zelo pelo túmulo de Davi, lá em Israel. Davi e Abraão são 2 personagens muito respeitados pelos judeus ortodoxos. E eles já fizeram, sabe o quê? Uma coroa de ouro para o Messias. Já está feita. Porque essa coroa vai ser colocada no falso Messias. Quem é o falso Messias? É aquele que aparece no Cavaleiro Branco de Apocalipse, capítulo 6. Esse é o falso Messias. Porque a coloração dos cavalos são todas diferentes. Branco, vermelho, preto e amarelo. Falsa paz, guerra, fome e morte. Então, após o arrebatamento da igreja, haverá uma aliança. O anticristo, eu creio que ele já existe. Porém, a sua manifestação física está impedida, porque o Espírito Santo e a igreja ainda estão na terra. Aí Paulo diz: só há um que resiste até que do meio seja tirado. Então, o Espírito Santo, ele é uma figura de Eliezer, que foi buscar a moça lá no poço
e trouxe para Isaac, que estava no campo. Isaac levou para a tenda de Abraão. Assim será esse trabalho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único agente de Deus que prescruta a mente de Deus, sonda a mente de Deus e revela a mente de Deus para a igreja. Prescruta, acende e revela. Porque nós somos tão frágeis que nem orar a gente sabe. Verdade. Pastor Napoleão, é um negócio fantástico. Eu quero contribuir com a leitura de um texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27, só para contribuir sobre o comentário que o senhor fez anterior. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablução. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso foi a profecia de Daniel, lá no capítulo 9, que está falando sobre essa aliança. Porque essa aí tem dois períodos, isso aí. Essa profecia tem dois tempos. Primeiro, a abominação. Jesus citou Daniel. Disse, como disse o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, Jesus tinha familiaridade com as escrituras. A abominação, ela já foi feita. O que é que está faltando? O que é que está faltando aí? A assolação. Quem vai trazer a assolação? O assolador. Quem fez a abominação? Antíoco Epifânio IV, um sírio. Ele matou 100 mil judeus, que é um tipo do anticristo. Então, o que foi que Antíoco Epifânio IV fez? Segundo Heródoto e Eusébio de Cesareia, dois historiadores contemporâneos dos Macabeus, Antíoco Epifânio IV ofereceu uma porca no lugar sagrado. E porco, perante a lei, é animal imundo. Judeu não come carne de porco. Então, a abominação foi feita. O que é que está faltando? A assolação. Quem trará a assolação? O assolador. Quem é o assolador? Um déspota, o anticristo. De onde é que ele emerge? Ele emerge de 10 pontas. Porque as 3 primeiras pontas já foram quebradas. É lindo isso aí. São os 3 reinos. Eu não sei se o povo está entendendo. Babilônia, Medo-Persa e grego. Essas 3 pontas foi quebrada. Foi quebrada a ponta da Babilônia com Nabucodonosor, foi quebrada a ponta do Medo-Persa com Dario e foi quebrada a ponta do Império Grego de Alexandre o Grande. Então, o que é que resta? Resta o último império. Que império é? O Império Romano, que será restaurado. O poder religioso de Roma será restaurado. Por que será restaurado? Para cumprir-se a profecia de Apocalipse 13. Daniel 7, Apocalipse 13. Daniel 9, Apocalipse 13. No Apocalipse 13, o diabo vai pegar o mundo na religião. Porque tem sido até hoje. Todo ser humano é de índole religiosa. Existem 3.000 deuses na Índia. Porque o homem, ele precisa ter um objeto de culto. Uns adoram sol, outros adoram forças cósmicas, outros adoram estátua, outros adoram água. Ele tem que ter um objeto. Então o diabo, sabendo disso, vai pegar o homem na religião e vai levantar uma imagem. Quando levantar uma imagem, o que é que ele vai exigir? Um culto universal, a super igreja. E os moradores que ficarem vão dar culto a ele. E vão dizer, ó, besta, quem é semelhante a ti? Quem pode fazer? Porque a Bíblia diz que eles farão sinais e prodígio de mentira. Deus vai permitir espírito, a imagem da besta, para ela falar.
Que são duas bestas, mar e terra. Porque o ser humano, o senhor está dizendo que ele nasce com o instinto de adoração, né? Ele não vive sem adorar. Se ele não achar o Deus certo, o Deus correto, o Deus verdadeiro, vai adorar o Deus errado. Enquanto ele não encontrar Jesus, ele fica batendo a cabeça. Ele quer adoração, ele quer. É por isso que o evangelho tem que ser pregado, para esse véu escuro cair. Quando o véu escuro cai, aí diz, oh meu Deus, me arrependo de não ter aceito Jesus há mais tempo. Glória a Deus. Deixa eu só ler um texto que o senhor citou, Mateus 24:15, que diz assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O senhor havia citado o texto, só fiz questão de ler, de Mateus 24:15. Jesus falou isso, citou Daniel. Então, a abominação foi feita, falta vir a assolação. Porque o templo vai ser erigido, o terceiro templo, e na grande tribulação será arrebentado também. Levanta o templo, o anticristo senta, querendo ser Deus, parecendo com Deus, recebendo a adoração que só a Deus pertence, é o falso Messias. Porque Israel, agora mesmo, há 15 dias passados, esse reuniram lá 1 milhão de judeus, clamando pelo Messias, Eloi, 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 Adonai, 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 clamando pelo Messias. Porque Israel é um país de rei. Israel não é um país de ministro. Então, se uma pessoa prova hoje que é descendente da tribo de Judá, será hoje aclamado e conclamado o rei de Israel. Mas ninguém prova. Prova que é da tribo de Dan, prova que é da tribo de Assé, de Rúben, de Simeão, de Naphtali, de Isacar, de Zebulon, de Levi, mas não prova que é de Judá. Por isso que João chorava. E eu chorava muito, disse João, porque nem no céu, nem na terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro de desatar os seus 7 selos. Aí o ancião tocou nele, porque o Apocalipse, pastor Zereno, ele passou por 4 mãos. 4 mãos. Quem é o autor do Apocalipse? Deus. A quem Deus entregou? A Jesus. A quem Jesus entregou? Ao anjo. A quem o anjo entregou? A João. Então ele vem passando. Vem passando. Aí ele disse, não chore, aqui está o leão da tribo de Judá. Então Jesus vai provar a eles que ele é o Jesus, o Messias que ele não conhecia. Agora, tão interessante isso. Paulo escreve 3 capítulos para que o povo entenda isso. Paulo fala, no capítulo 9 de Romano, do passado de Israel. O capítulo 10 de Romano, o presente de Israel. E o capítulo 11 de Romano, o futuro de Israel. E ele mostra Israel dimensionado em 3 árvores. Uma oliveira, uma videira e uma figueira. A vinha do Senhor é Israel. A menina dos olhos do Senhor é Israel. A dispersão é uma consequência, mas a conciliação é uma promessa. Israel foi disperso? Foi. Foi despatriado? Foi. Mas os ossos estão se unindo. O que é que está faltando a Israel? O espírito. Só o espírito. Para entender. Porque os ossos já se juntaram. Em 48, mas antes de 48, veio o embrião dos ossos, que foi em 1817, quando o general Allenby trouxe a primeira leva de judeus da Turquia. Quer ver? Leia aí, Isaías 60, verso 8, para nós, para mostrar o povo. Isaías 60, verso 8. Eu não sei se o povo está entendendo. Vamos lá. Isaías 68, 60, verso 8. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Isso aí é tecnologia de ponta. De Israel 48, né? Não, ainda não é não. Isso aí é o general Allenby, que trouxe a primeira leva de judeus da Turquia. Isso aqui deu-se em 1817. Isso é avião. Agora eu vou mostrar 48 já.
Então eles veem como pomba, porque o Papa disse que a Bíblia é ultrapassada. E como é que a Bíblia fala de avião? E o que é avião? Tecnologia de ponta. Como é que a Bíblia fala de automóvel, se o homem que falou de automóvel só conhecia cáfilas? Cáfilas é camelo. E ele diz, quem são eles que vêm como tocha, chocando-se nas praças e nos cantos do muro? E como é que a Bíblia fala de telefone celular? Que o sacerdote tinha uma pedra de ônix, urim, tumim, por um ele falava, por outro ouvia a voz de Deus. A Bíblia é um livro atual. Agora, a figueira brotou oficialmente em 14 de maio de 48. Agora, por favor, leia aí, Isaías. Aí é o brote oficial. Glória a Deus. Mas 40... Isaías 66 e 8. Isaías 66 e 8. Isaías 66, 8. Deixa eu ler aqui para o senhor. Isso. 66. Quem jamais ouviu tal coisa? Diz assim. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu a luz a seus filhos. Eu sou da geração da figueira. Eu completo o ano junto com Israel. É, pastor? O senhor é de 48? 48. Privilegiado. 7.1. 7.1. Então veja bem. Igreja, né? Jesus disse, não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira. Quando foi que ela brotou? 14 de maio de 48. Uma geração, quantos anos são? Uma geração é a durabilidade normal de um ser humano. 70 anos. Máximo 80. 70 e 80. Sim. Se é 70, Jesus não voltou ainda. Se é 80, falta 10. Então nós estamos, pastor, nos meandros da volta de Cristo. Estamos vivendo o chamado princípio de dores. E as dores... Eu só quero ler para o senhor Mateus 24 e 32. Diz assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Está se referindo a Israel, a figueira? A Israel. Israel é o centro espiritual da profecia. O maior sinal da vinda de Jesus direciona para Israel. Israel será uma pedra pesada contra as nações. Todas as nações da terra vão odiar Israel. Abra sua Bíblia aí. Zacarias capítulo 12. Versículo 9. Zacarias 12, 9. Olha o que diz. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Pronto. Primeira batalha. Batalha de Gog e Magog. Quem é Gog? Gog é um chefe. É um príncipe de Meseque e de Tubal. De Tubal-Caim. Inventor da metalúrgica. Então, quem é Gog? Gog está ao norte de Jerusalém. Gog é Rosh. Rosh é Rússia. Como é que ele vem? Ele vem com seus satélites confederados depois do arrebatamento. Isso é a batalha de Gog e Magog. Isso aqui não é Armagedon. Então eles virão Put, Líbia, Togarma, a Turquia, e vira Alemanha Oriental e os seus satélites para saquear a cidade de Sem Muro e tomar o despojo, que foi rompido. Quando eles vierem para saquear a cidade de Sem Muro, morrerão espada um contra o outro. E é nesta hora que o super-homem se levanta e diz, eu tenho a solução do mundo. Eu tenho a paz que vocês precisam. Batalha de Gog e Magog.
Depois, na última semana, aí sim, aí virá o Armagedon, Apocalipse 19. No Armagedon, aí virá um contingente maior de nações. E aí a rota da seda já está sendo preparada, com 13 mil quilômetros de estrada. Que é a China, os reis do Oriente, que virão por água, por terra e por ar, para atacar Israel. Mas aqui diz que Deus destruirá todas as nações que vierem contra Israel. Essa batalha de Armagedon, a Bíblia diz que o sangue dos homens dará no freio dos cavalos 1,5 metro de sangue, 300 quilômetros quadrados de sangue no Vale do Armagedon. E os judeus levarão 7 meses sepultando o cadáver. E levarão 7 anos para sepultar os restos. Tudo isso depois do arrebatamento, né? Tudo isso depois de 3 guerras depois do arrebatamento. Depois do milênio, haverá Gog e Magog geral. Geral. Todas as nações da terra. Nessa batalha, Deus destruirá fazendo fogo no céu cair e saraiva de 1 talento. 1 talento são pedras de 42 a 60 quilos. Deixa eu citar um texto aqui, pastor Gil. Vá. Eu quero ler 2 textos aqui. Mateus 23 e 37, que vai dizer o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos será deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. E leio mais um, de Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses 2 textos, pastor Napoleão, aqui está falando exatamente sobre o quê? Primeiro sobre Jerusalém, que Jesus repreende Jerusalém, mas que ele vai sofrer. E depois que Deus preparou no deserto para a mulher fugir. Olha, segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 a 100 contrações. Porque as dores de parto é diferente de cólica renal. A cólica renal, ela dá sucessiva, eu já tive ela. É sem trégua. As dores de parto, ela vai dar uma dor agora, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, até a gestante dar à luz. Então, esta mulher que foi para o deserto, não se aplica, agora está a aplicação, não se aplica à igreja, porque a igreja é noiva do Cordeiro. Não se aplica também a Maria, porque o nascimento de Jesus foi virginal. Para que Jesus nascesse, o ímen de Maria foi rompido de dentro para fora. E para que eu nascesse, o ímen da minha mãe foi rompido de fora para dentro. Agora vem cá. Como é que a Bíblia fala em Gênesis 3 e 15? Porque da semente da mulher nascerá um. Mulher não tem semente. Quem tem semente é homem. E como se explica isso? Se explica, à luz da genética, a mulher tem cromossomos. Então vem o cromossomo feminino juntas ao cromossomo masculino. Aí dá a conceituação da semente no óvulo. Aí fecunda. Por isso que a Bíblia não deixa margem para crítica. Então a mulher não tendo semente, mas tem cromossomos. Então, nos cromossomos, agrupa-se as 2 naturezas de Cristo, a divina e a humana. Na humana ele teve mãe e não teve pai. Na divina ele tem pai, mas não tem mãe. Agora, para onde foi a mulher? Para o deserto. O que é deserto na Bíblia? A ausência da graça. Mas, de frente da mulher, havia um dragão que parava para tragar o filho. Quem é o dragão? Aí vem a Bíblia. Uma figura tipológica de Herodes. O que é que Herodes quis? Matar o menino. Lembra-se?
que ele lançou o censo para matar todo o primogênito de 2 anos para baixo? Para onde foi o menino? Para o deserto. Para onde? Para o Egito. Quando Herodes morreu, aí a Bíblia diz, e do Egito chamei meu filho. Então, patrioticamente falando, Jesus é judeu. Então, essa mulher foi para o deserto. Agora, olha que coisa linda. Israel ficou 40 anos no deserto. Isso aqui é um paradoxo. Só intervençãozinha. Então, nós somos do sêmen masculino, nós. Mas Jesus era a semente da mulher, né? Semente da mulher. Não, só para... Por causa dos cromossomos da mulher. Agora vê, a mulher foi para o deserto. O que é deserto na Bíblia? Ausência da graça. Quantos anos ela ficou no deserto? 40 anos. Quantas pessoas no deserto? Quase 3 milhões. Comeu o quê? Olha, o corpo humano é 70% líquido, gente. Ninguém sobrevive num deserto com a temperatura de 60 graus, vai morrer de inanição. Mas o que é que Deus fez? Instalou uma nuvem. Para quê? Para aplacar do sol. Foi feita uma pesquisa pelo alto comando de oficiais generais americanos, crentes, a respeito das necessidades que Israel tinha no deserto. Olha a que denominador comum eles chegaram. 3 milhões de pessoas precisariam todos os dias de 1.500 toneladas de alimento dia. Deserto não tem supermercado. Aí a Bíblia diz, Deus fazia chover maná como semente de coentro branco da cor de bidélio, que era um amarelinho claro. Dentro do maná, Deus colocou aminoácido, proteínas, peptonas, amido, amilases, vitaminas A, B, C, D e E, dentro do maná. Por quê? Porque a Bíblia diz que o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa. E não podia dar. Olha o texto para contribuir com o senhor. O Salmo 78, versículo 19, vai dizer assim, ó. E falaram contra Deus e disseram, acaso pode porventura Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e a água correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Agora veja, eu tenho uma compreensão que o maná, isso é uma exegese minha, não é da Bíblia. O maná refletia no paladar deles o gosto que eles pensassem. Se fosse um gaúcho, ia pensar que era churrasco, picanha. Claro, claro, claro. E eu, como sou nordestino, ia pensar em buchada de bode com cuscuz. Claro. Todas as coisas. Agora, Israel precisava de 41 milhões, 580 mil litros de água por dia. Só para nós se situar. Nós temos ainda 7 minutos, porque o Instagram, o senhor sabe que... só uma hora. Só uma hora. Não dá. Então temos Mas nós tem que ser 2 horas. Não, exato. Nós vamos ter que voltar a fazer a parte 2, né? Parte 2 do arrebatamento. Mas, pastor Napoleão, é claro que exato, o Apocalipse e arrebatamento é um tema que o senhor sempre foi um forte da sua ministração, né? E hoje nós precisamos de mais pregadores do arrebatamento, não se prega mais o arrebatamento, né? Eu queria que o senhor, nesses últimos minutos que resta da nossa live, que o senhor trouxesse uma palavra aos crentes, entendendo que estamos na 1ª hora, né? Estamos no final, estamos próximo ao arrebatamento da igreja. Deixar sua palavra para os irmãos que pensam que Deus está dando um grito com o povo, né? Com essa pandemia, para que o povo se desperte e para que não perca o arrebatamento, né, pastor? Queridos, Deus não nos apanhou de surpresa, Ele tem o controle absoluto da história. A igreja não está surpreendida com essa pandemia, porque a igreja está com o GPS na mão. E a Bíblia.
Mateus capítulo 24, verso 7, minha gente, diz assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Já houve 13 pragas na terra de 1331 até agora. Peste bubônica, ou peste negra, 600 milhões de mortos. Peste tifoide, febre amarela, gripe espanhola, sarampo, varíola, tuberculose matou 1 bilhão de pessoas em 100 anos. E mais esta peste, este vírus. Então, a igreja, queridos, não foi panha de surpresa. Ela está com o GPS na mão. Agora, veja o que diz o verso 8 para o irmão ficar firme. Mas todas estas coisas, pronto, está explicado, são princípio de dores. Então, nós estamos vivendo no aguçado princípio de dores. As contrações estão aumentando a cada dia. A qualquer momento vai ser concebida a criança. Então, nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja. Estamos nos momentos finais. Mateus capítulo 20 diz: o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu para salariar trabalhadores para a sua vinha. Ali tem 4 horas. De madrugada, a hora dos profetas. A hora sexta, a hora dos judeus. A hora nona, a hora dos samaritanos. E a 10ª hora, a hora da igreja. Estamos nessa. Agora é a hora da igreja. É 1/10. O relógio já está cravando a meia-noite espiritual. Não falta mais nada. Eu tenho aqui, nas minhas pastas, eu tenho aqui umas 30 pastas de estudo. Eu tenho 153 sinais da volta de Cristo. Todos cumpridos, todos. Só está faltando um cumprir. O avivamento mundial. Que está em Joel 2:28. Eu creio no avivamento mundial. Por que eu creio? Porque tem 8 bilhões de pessoas e 1,5 bilhão de salvos. Tem 6,5 bilhões de perdidos. Então Deus vai trazer um avivamento na terra, vai intervir na história das nações e vai haver uma grande colheita no final dos dias. Você que tem parente que não é salvo, se prepare. Porque vai chegar a hora de você bater no peito e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Deus vai salvar multidões no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Eu sonho de olho aberto, Joel 2:28. E há de ser, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então vai haver este avivamento mundial antes da trombeta tocar. Deus está preservando o mundo por amor aos perdidos. E o mundo ainda existe porque a igreja e o Espírito Santo estão na terra. Então, após essa pandemia, eu creio que o povo de Deus vai voltar a depender de Deus mais. Reino das bem-aventuranças, 8 bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Bem-aventurado é os pobres de espírito, é a primeira. Bem-aventurado é o homem e a mulher que depende de Deus. Precisamos voltar à dependência de Deus. O povo estava de nariz empinado. Agora é hora de voltar a depender. Igreja na rua, igreja na praça, igreja nos valados, ganhando alma, ar livre no domingo de tarde, campanha de evangelização, mapeamento de cidade, cruzada em cima de caminhão, cruzada nos palanques. Que Deus levanta evangelista para ganhar alma, para os pastores apacentarem. Porque santuário não é lugar de pregar evangelho. Santuário é lugar de lapidar diamantes. É lugar de burilar caráter. Isso é obra pastoral. A obra do evangelista é no campo, ganhando almas e trazendo para os templos, para os pastores ensinar, doutrinar e preparar para o arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Pastor Napoleão, glória a Deus, como é bom poder lhe ouvir. Estamos encerrando quase. O pessoal que está nos assistindo, eles querem a parte 2. Arrebatamento parte 2. Então, se o senhor... Que dia é hoje? Nós queremos voltar a
fazer a parte 2 do arrebatamento. Quinta-feira, do mesmo horário. Mesmo horário.